A 3,7 bilhões de milhas de distância do Sol, existe um pequeno mundo escuro que já foi o 9º planeta do Sistema Solar. Hoje, Plutão é oficialmente apenas um objeto transneptuniano. Pouco depois de o planeta ter sido rebaixado, a sonda New Horizons da NASA alcançou este mundo quase desconhecido até então. Os dados de medição surpreenderam a todos e, pela primeira vez, a NASA pôde publicar imagens reais de Plutão. Estamos empolgados em embarcar em uma jornada para um dos corpos celestes mais incomuns do Sistema Solar, junto com vocês. Imaginem-se desembarcando como pioneiros de Plutão de uma nave espacial, colocando os pés pela primeira vez em um mundo misteriosamente escuro na vastidão. O Sol brilha como uma pequena bola fraca. O estranho e frio mundo em que vocês se encontram está coberto por uma grande sombra. Na semi-escuridão, vocês exploram a estranhamente frágil e porosa rocha. Este mundo é silencioso, muito silencioso. Devido à baixa gravidade, movimentar-se é difícil. A gravidade, que é apenas 0,063 vezes a da Terra, faz com que vocês pulem como penas leves. Vocês têm dificuldade em avançar no planeta. Seus sapatos foram equipados com pesos e espinhos para que possam manter a estabilidade no planeta. Com muito esforço e dificuldade, vocês conseguem se abaixar para pegar uma amostra de rocha. Em seguida, voltam à sua cápsula espacial para pousar em outro local no planeta e coletar mais amostras. Vocês se prepararam por anos para esta missão e estavam prontos para a situação incomum, a baixa gravidade e a superfície gelada de Plutão. Plutão é bizarro, escuro, mas belo. É um momento sublime estar neste pequeno e gelado mundo tão distante do Sol. Após algumas horas, a missão termina. A temperatura superficial de menos 351 graus Fahrenheit permite apenas estadias curtas. Vocês tiram mais algumas fotos do Sol e, em seguida, iniciam a jornada de volta. Isso é mais ou menos o que seria para as pessoas pousarem em Plutão pela primeira vez na semi-escuridão das regiões externas do Sistema Solar. Este corpo celeste é pouco iluminado durante o dia. O Sol é uma pequena e fraca bola amarela na distância. Por muito tempo, os pesquisadores pensaram que Plutão, sendo tão distante, devia ser um reino de pedra e gelo morto e monótono. E então, eles tiveram uma surpresa. Plutão, a uma distância de cerca de 40 unidades astronômicas, é o mais próximo dos chamados corpos transneptunianos. Desde a sua descoberta em 1930, Plutão era o 9º planeta, mas em 2006 foi rebaixado a um planeta anão. Ele compartilha esse título com uma série de novos planetas descobertos que orbitam nossa estrela na extremidade mais distante do Sistema Solar, na quase completa escuridão. O fato de Plutão ter deixado as fileiras dos planetas oficiais foi recebido com pesar por muitas pessoas. Embora pouco fosse conhecido sobre Plutão, as pessoas estavam acostumadas, desde 1930, com o fato de que havia 9 planetas principais. Por muito tempo, ninguém suspeitou que muitos mais planetas anões seriam encontrados no cinturão de Kuiper. Eris e Sedna são apenas um pouco menores que Plutão, e os cientistas tiveram que escolher entre classificar esses dois e muitos outros objetos recém-descobertos como planetas ou traçar uma linha. Uma vez que Plutão é muito mais semelhante aos planetas anões transneptunianos do que seus vizinhos Urano e Neptuno, os cientistas decidiram tirar de Plutão o status de planeta. Desde então, ele é oficialmente chamado apenas de TNO 134340. Parece quase irônico que, logo após sua desclassificação, Plutão tenha mostrado o quão fascinante e único ele realmente é. Plutão é extremamente difícil de observar. E mesmo em imagens do telescópio espacial Hubble, o planeta anão parecia um disco marrom e nebuloso sem detalhes de superfície. Como era impossível explorar Plutão adequadamente com telescópios e à distância, a NASA enviou a sonda New Horizons não muito tempo depois de sua desclassificação. Levou 9 anos e 8 meses para a sonda alcançar seu distante alvo.
Quando finalmente chegou ao seu destino principal em 2015, a New Horizons imediatamente começou a trabalhar e surpreendeu não apenas os cientistas. Em muito pouco tempo, a sonda coletou 6 gigabytes de informações e levou mais de um ano para transmitir essa grande quantidade de dados para a Terra. Até hoje, pesquisadores planetários ainda estão analisando os dados. Até este ponto, ninguém realmente tinha visto a superfície de Plutão. E de repente, um mundo colorido e aparentemente muito ativo foi revelado aos cientistas curiosos. As imagens da superfície estranhamente estruturada do planeta revelaram uma atividade geológica inesperada. Embora a New Horizons não tenha conseguido penetrar no núcleo do planeta, os dispositivos de medição entregaram dados que permitiram conclusões sobre a estrutura do planeta pela primeira vez. De acordo com o modelo resultante, Plutão tem um núcleo sólido de cerca de 1.056 milhas de espessura, composto por uma mistura de várias substâncias e elementos. As camadas superiores consistem em gelo de água e rocha. O gelo da crosta tem, em alguns lugares, provavelmente até 186 milhas de espessura. É bastante possível que Plutão carregue água líquida sob essa camada de gelo. Estruturas geotermais ativas e vulcanismo de gelo mostram que os processos de aquecimento de Plutão. De acordo com algumas suposições, o núcleo de Plutão poderia gerar calor suficiente para derreter uma parte do manto de gelo. Nesse caso, um oceano muito salgado e venenoso, contendo grandes quantidades de amônia dissolvida, poderia estar escondido profundamente sob a superfície do planeta anão. Diferentemente da Terra, os processos geológicos em Plutão dependem menos de gelo de água e rocha. Em vez disso, esse planeta mobiliza massas de gases cristalizados como nitrogênio, metano e monóxido de carbono. O Tumborégio. Nossa jornada pela superfície de Plutão começa com a área mais impressionante e mais estudada, o Tumborégio. Essa vasta região na zona equatorial do planetoide se assemelha a um coração e é chamada informalmente de Coração de Plutão. Com um tamanho de cerca de 1.429 milhas, essa área ocupa aproximadamente 1/4 de toda a superfície do corpo celeste. O coração é dividido em um lado claro, à esquerda, e um lado mais escuro. A seção esquerda forma uma paisagem chamada Sputnik Planum, ou Planície de Sputnik, com um diâmetro de 927 milhas. O mapa topográfico mostra que é uma área plana e extensa, com uma espessa camada de gelo de nitrogênio, monóxido de carbono e metano sólido. Essas substâncias têm uma coloração clara, fazendo com que algumas partes da planície reflitam até 90% da luz incidente. Há praticamente nenhuma cratera, o que indica que a região é geologicamente muito jovem. Acredita-se que a planície de Sputnik tenha se formado há cerca de 100 milhões de anos, quando Plutão colidiu com um grande corpo celeste. O impacto deixou uma grande cratera, que posteriormente foi preenchida com substâncias do interior quente do planeta anão, criando uma estrutura única, semelhante a uma colmeia ou favo de mel, que é excepcionalmente dinâmica. Uma comparação com dados observacionais do novo telescópio espacial James Webb mostrou que as estruturas migraram significativamente nos últimos 8 anos, indicando uma atividade geológica contínua. O Tumborégio é cercado por cordilheiras montanhosas relativamente altas. As montanhas de Hilary Mantis, a oeste da planície de Sputnik, podem não ser as maiores do sistema solar, mas são relativamente grandes, com alturas de até cerca de 1,86 milhas. As montanhas de Townsend estão localizadas na parte sul do coração, e algumas delas se elevam mais de 3,72 milhas acima do nível médio da superfície do planeta, formando a cordilheira mais alta de Plutão. Surpreendentemente, essas rochas provavelmente são compostas principalmente de gelo de água. Nas baixas temperaturas de Plutão, o gelo de água é tão sólido quanto uma rocha.
O Tumborégio é seguido por uma depressão profunda mais ao sul, que molda a superfície externa de Plutão. Essa depressão é cercada por grandes cordilheiras de gelo estratificado e rochas. As estruturas mostram evidências claras de criovulcanismo. As rochas circundantes provavelmente são ejecta solidificada de erupções antigas. Graças às novas imagens coloridas, os pesquisadores puderam aprender detalhes sobre a composição química das erupções pela primeira vez e, assim, entender melhor como Plutão é estruturado internamente. Na parte leste do Tumborégio, a região é mais escura. A paisagem aqui é muito mais antiga, com crateras provavelmente com bilhões de anos, que foram formadas por impactos de asteroides ou cometas. Ao contrário da planície de Sputnik, essa região não mostra sinais de processos geológicos ativos. Se continuarmos a viajar para o leste ao longo do Equador, encontraremos uma cadeia de manchas escuras chamadas maculas. A paisagem aqui é cruzada por grandes cadeias de montanhas, que se estendem por várias centenas de milhas. Como as maculas foram formadas, é um mistério que os cientistas estão atualmente pesquisando. Suspeita-se que sua cor escura seja uma combinação de crateras de impacto e talvez tolinas. Tolinas são compostos orgânicos complexos formados pela ação de radiação de alta energia em moléculas simples na atmosfera de corpos celestes, afetando suas propriedades ópticas. Deixamos para trás o mundo acidentado das maculas e seguimos mais ao norte, onde está o Lowell Rédio, o amplo vale que circunda o polo norte de Plutão. Devido à inclinação significativa do eixo de rotação de Plutão em relação ao plano de sua órbita, essa região é a mais brilhante do planeta. Plutão sempre mantém seu polo norte voltado para o Sol. Acredita-se que isso seja a razão pela qual a densidade da atmosfera de Plutão triplicou nos últimos 30 anos, apesar do aumento da distância do Sol. É provável que os raios solares causem a evaporação do gelo de nitrogênio, que depois se deposita no polo e entra na atmosfera do planeta anão. O estranho movimento de Plutão tem uma boa razão. A órbita, particularmente inclinada com oscilações cíclicas em torno de um ponto focal, é causada pela Lua de Plutão, Caronte. A Lua de Plutão, Caronte, é comparativamente grande, com um diâmetro de cerca de 753 milhas. Plutão, por sua vez, tem um diâmetro de cerca de 1.476 milhas. Ambos os corpos celestes formam mais um sistema binário do que um planeta e uma lua. Embora Plutão claramente lidere o par, a dança cósmica dos dois foi documentada pela primeira vez pela New Horizons e é, atualmente, parte de uma exploração intensiva. Caronte é um mundo bastante grande para ser considerado uma lua e tem características próprias. No entanto, sua superfície é ainda mais escura que a de Plutão. Mesmo assim, imagens da New Horizons mostraram evidências de gelo de água, misturado com metano e nitrogênio, bem como atividade geológica incomum. Especialistas suspeitam que a interação entre Plutão e Caronte tenha sido fundamental para moldar as características geológicas desses dois corpos celestes. Plutão é uma entidade intrigante em nosso sistema solar, e sua exploração pela sonda New Horizons trouxe à luz muitos mistérios. A região conhecida como o Coração de Plutão revelou-se particularmente fascinante, com sua planície de Sputnik e características geológicas surpreendentes. A pesquisa continua e o cinturão de Kuiper, onde Plutão reside, promete oferecer ainda mais descobertas nos anos vindouros. Nos diga o que você pensa sobre Plutão e das imagens da NASA. Obrigado por assistir.